Uma borboleta bate as asas na Ásia, sem barulho, sem intenção, sem consciência. Meses depois, um furacão devasta uma cidade do outro lado do planeta. Essa uma forma perturbadora de explicar uma verdade científica. Pequenas causas podem gerar consequências imensuráveis. Esse é o efeito borboleta. O coração da teoria do caos. E talvez uma das ideias mais desconfortáveis já aceitas pela ciência. Durante séculos, acreditamos que o universo funcionava como uma máquina perfeita. Se soubéssemos todas as variáveis, poderíamos prever tudo. O futuro seria apenas o passado, rodando em velocidade maior. Ordem absoluta. Controle total. Essa ilusão começou a ruir em 1961. Edward Lorenz, meteorologista, rodava simulações climáticas em um computador primitivo. Ao refazer um cálculo, decidiu arredondar um número insignificante de 0,506127 para 0,506, uma diferença microscópica. Irrelevante, pensou. O resultado foi devastador. A simulação mudou completamente. O clima previsto não tinha mais nenhuma semelhança com o anterior. Um pequeno ajuste inicial produziu um futuro totalmente diferente. Não era erro do computador, era realidade. Lorenz havia descoberto que certos sistemas são extremamente sensíveis às condições iniciais. Pequenas variações não se anulam com o tempo. Elas se amplificam, crescem, dominam o sistema. O efeito borboleta nos obriga a aceitar que o mundo não é linear. A relação entre causa e efeito não é proporcional. Um grande evento pode nascer de algo insignificante, e grandes esforços podem resultar em quase nada. Agora leve isso para fora da física. Quantas decisões aparentemente pequenas moldaram sua vida inteira? Uma frase dita no momento errado, um atraso de 5 minutos, um encontro casual, um sim dado sem pensar, um não dito por medo. Se a teoria do caos estiver certa, então sua vida não é o resultado de grandes escolhas heróicas, mas de uma cadeia quase invisível de microeventos acumulados. Gostamos de acreditar que controlamos o rumo das coisas, que planejamos, calculamos, decidimos. Mas, em sistemas complexos como o clima, a sociedade, o cérebro humano ou a história, o controle total é uma fantasia. Não porque somos incompetentes, mas porque o sistema é sensível demais. Basta uma variável fora do radar para tudo mudar. E isso explica por que previsões falham, por que crises surgem do nada, por que impérios caem por detalhes, por que revoluções começam com gestos quase ridículos à primeira vista. O efeito borboleta não diz apenas que pequenas causas geram grandes efeitos. Ele diz que o futuro pode ser fundamentalmente imprevisível, mesmo que as leis sejam conhecidas. Mesmo com o conhecimento perfeito das regras, a mínima imprecisão nas condições iniciais torna previsões de longo prazo inúteis. O futuro se fragmenta em possibilidades. Isso coloca o ser humano diante de uma verdade. Não vivemos em um universo governado apenas por ordem, mas por instabilidade permanente. E agora vem a parte filosófica. Se o mundo funciona assim, o peso moral das pequenas ações aumenta drasticamente. Um gesto mínimo pode reverberar por anos. Uma escolha aparentemente banal pode alterar destinos que você jamais verá. Talvez seja por isso que sentimos culpa por coisas pequenas, ou arrependimento por decisões que, racionalmente, não pareciam tão importantes na época. Intuitivamente, sabemos, o caos amplifica. Mas o efeito borboleta não é apenas ameaça, ele também é esperança. Se pequenas causas podem gerar catástrofes, também podem gerar transformações positivas imensas. Um ato de coragem discreto, uma ideia compartilhada, uma gentileza fora do padrão. O caos não escolhe lados. Ele apenas amplifica o que foi iniciado. E isso cria um paradoxo interessante.
Vivemos em um mundo fora de controle, mas ainda somos responsáveis, não porque controlamos tudo, mas porque qualquer coisa pode importar mais do que imaginamos. Você não sabe onde suas ações vão parar, não sabe quem será afetado, não sabe que futuros estão sendo criados agora, silenciosamente, a partir de decisões que parecem triviais. Talvez seja isso que torna a existência tão angustiante e tão significativa ao mesmo tempo. Não somos engrenagens previsíveis, somos fontes de perturbação. Cada pensamento, cada palavra, cada gesto é uma pequena asa batendo no tecido do real. A maioria desaparece, algumas se acumulam, outras explodem em consequências que ninguém consegue rastrear até a origem. E talvez o maior erro seja esperar estabilidade de um universo que nunca prometeu isso. O efeito borboleta não nos diz para ter medo do caos. Ele nos diz para respeitá-lo, porque viver é agir em um sistema onde o insignificante pode se tornar decisivo. E talvez, no fim, o sentido não esteja em controlar o futuro, mas em escolher com cuidado o tipo de perturbação que você coloca no mundo. Se esse vídeo fez você enxergar o peso oculto das pequenas decisões e o poder silencioso do caos, inscreva-se no Panteão Oculto.